Prezados, como vão? Dando continuidade aqui à nossa aula do editor de texto do LibreOffice, falando sobre tabelas, algo que a gente não explorou também na aula anterior foi se houver necessidade na nossa tabela da gente inserir mais uma coluna. É possível? Sim, é possível. E, inclusive, volto, a recomendar que toda essa inserção de dados seja feita antes de você fazer a formatação propriamente dita, para que você não perca tempo tendo que formatar novamente, centralizar, negrito, cores, algo que a gente vai acabar vendo se der tempo nessa aula aqui. Ó. Então, vamos supor que eu queira inserir mais alguma informação nessa tabela aqui. O que a gente faria? Primeira coisa, a gente teria que marcar uma das nossas colunas, né? A gente teria que marcar ela inteira, selecioná-la, clicar com o botão direito e na hora de inserir, no mesmo procedimento aí da linha, inserir uma coluna antes ou após, depende de onde você vai querer jogar seus dados, né? O que ele vai fazer? Ele vai inserir uma coluna e aí você joga as informações que você precisa nessa célula aqui, nessas células que a gente acabou de criar, ok? A gente não vai fazer isso, não temos outras informações para adicionar, mas é bom que vocês saibam o procedimento. Agora, passando a formatar essa nossa tabela, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é lógico, para ficar um pouco mais bonita, é deixar tudo, no mínimo, centralizado. E aqui, como eu citei no final da aula anterior, da 11ª, só ficou centralizado aqui na sua horizontal, mas na vertical não. Então, como é que eu vou fazer para centralizar também na vertical? O ideal é você selecionar a sua tabela inteira, né? Clicar com o botão direito na parte selecionada, ir na propriedade da sua tabela. Aí você vai ter diversas opções referentes à tabela. E uma delas é o nosso fluxo de texto, aonde você tem a opção de deixar o alinhamento vertical centralizado. Certinho? Existem outras opções também aqui, ó, de bordas, que a gente vai ver também, mas nesse momento é o fluxo do texto. A hora que você der OK, olhe lá, ele agora ficou centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. Isso é legal, que vamos supor, por exemplo, que você queira aumentar o tamanho de uma linha sua aqui, ó. Essa linha aqui do título, eu quero aumentar, quero deixar um pouquinho maior, né? Ou todas as demais aqui também. Às vezes eu quero deixar ela um pouquinho maior, uma altura um pouquinho maior. Então, como é que eu faço? Quero deixar um tamanho um pouquinho maior, quero aumentar a altura da linha e de forma padronizada. Então eu vou clicar aqui na altura. Normalmente ele fica ajustado por padrão. Você desmarca essa opção e coloca aqui um tamanho que você acha que é adequado e testa. Ó, coloquei 0,70, ficou da mesma forma, não ficou legal. Então vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar um 90 aqui. Olha lá como já ficou mais interessante. E como a gente centralizou tudo na vertical também, então conforme mexeu aqui, tudo já ficou centralizadinho, bonitinho também. Olha como nossa tabela já começou a ficar mais interessante. Para dar um destaque, a gente tem que sempre pensar o seguinte: a pessoa que olhar essa tabela, ela tem que entender o que é linha de título, do que são os dados da tabela, só de bater o olho. Então, para isso, a gente costuma sempre, obviamente, destacar a nossa linha de título. Então, no mínimo, a gente vai ter que deixar
em negrito, né, a nossa linha de título. E a gente pode deixar também, né, com a fonte que a gente quiser, lógico. Eu vou colocar aqui o Arial. Inclusive eu vou colocar Arial em toda ela. Aí já tem um errinho aqui que a gente já corrige daqui a pouquinho. Como os títulos aqui a gente pode deixar com tamanho um pouquinho maior para dar um destaque maior nela já, ó. É lógico que essa daqui também eu vou ter que dar um destaque maior também, né? Até maior ainda se eu quiser, né? Certinho? E as outras aqui a gente pode deixar com tamanho 12. A gente pode deixar com tamanho 12 também. Aqui o que aconteceu? Aparece essa marcaçãozinha vermelha aqui porque ele está mostrando para você que o texto não está cabendo dentro ali. Então eu teria que ampliar essa, né, altura da linha aqui. Mas, como a gente tem aqui uma coluna das cidades aqui, uma coluna do ano, por exemplo, que é menorzinha, a gente pode vir aqui e diminuir o tamanho dessa coluna, né? E arrastando, né? Coluna por coluna aqui, clicando nas laterais. Olha lá, ficou bacana da mesma forma, né? E agora já não precisa fazer aqui, deixar uma linha com uma altura diferente das demais, né? Ela não fica padronizado. O que mais que a gente pode fazer aqui para dar um destaque, fazer uma separação entre a linha de título e os demais dados para ficar mais interessante? Colocar ah, colocar uma borda diferente aqui da linha de título em relação às demais. Para isso, vocês percebem, né, que eu marco a linha muito mais facilmente clicando aqui na frente, né? Eu vou selecionar somente essa linha, vou lá na propriedade da tabela, lembra das bordas? Aqui é o desenho, né, das nossas bordas ali. Mostra exatamente as bordas da nossa tabela. Eu vou desaparecer que a borda que eu quero mexer, que é a borda de baixo, vou sumir com ela e vou procurar aqui um estilo diferenciado, né? Uma linha dupla, né? Eu posso aumentar essa linha para um pouquinho maior, né? E olha lá que ela já aparece ali, ó. Vou dar um OK aqui agora. Vou dar até um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha lá, então já tem uma linha separando a nossa linha do título dos demais dados. Já ficou mais fácil de compreender. Ah, o que mais eu posso fazer para ficar mais interessante ainda, mais destacado ainda? Eu posso colocar também uma cor diferenciada. Para isso, eu vou no plano de fundo, também nas propriedades da tabela. Eu vou lá, escolho, por exemplo, um azul um pouquinho mais escuro, né? Para essa parte alta. E aonde estão os dados da parte de baixo, eu coloco, por exemplo, um azulzinho mais claro, né? Olhe lá como ficou bonito e fácil de compreender. Entenderam? Ficou bem mais bacana e de fácil visualização. Não é um padrão de cores, né? É muito realizado aí, principalmente nas empresas, prefeituras, porque geralmente o pessoal vai fazer uma impressão muitas vezes branco e preto, né? Quando é um trabalho mais por uma apostila, algo mais trabalhado, algo que tem que ficar com design mais interessante, aí você acaba, né, colorindo, deixando mais bacana. Mas caso contrário, você deixa mesmo em branco e preto e faz a divisão por bordas, por negrito e assim vai. Tá bom, gente? Aqui a gente finaliza essa parte aqui das tabelas. Não sem antes dizer que a gente poderia fazer aqui, dentro dessa tabela aqui, a gente poderia inserir, por exemplo, se a gente quisesse, ao invés de colocar o título, ou aquela criação da outra coluna que eu falei, você poderia inserir aqui, por exemplo, uma imagem. Caso você quisesse pegar, né, uma imagem, vamos lá, sapo amarelo.
e quisesse trazer essa imagem para cá, você poderia fazer também. Lógico que não vai ser o caso, mas vamos fazer aqui só uma brincadeira, né? Você poderia trazer também uma imagem para cá, né? Para dentro daquele campo específico. Colocaria ele ali e depois você moldaria, né, essa imagem para lá. Certinho, gente? Abraços.